nós somos tão comprometidos com essa gravação que ó, acabou a luz do condomínio, mas mesmo sem luz a gente vai gravar, não tem essa não. Então se algum momento tiver uma mudança da tonalidade aqui do cenário é porque voltou a luz, acabou a luz, mas nós estamos firmes aqui. Firme e forte. Não é isso, Bernardo? Exatamente. Seja o seu maior compromisso. Hoje eu tenho a honra de ter aqui uma grande pessoa para entrevistar, meu paciente, parceiro e agora amigo, Bernardo. Com certeza. Obrigado, Dr. Caio. Eu que agradeço sua presença aqui e o objetivo desse bate-papo é o Bernardo compartilhar um pouco da transformação que ele viveu durante um ano. Exatamente um ano hoje. Isso. Hoje faz exatamente um ano que o Bernardo veio na primeira consulta e teve essa transformação que vocês já vão acompanhar cada parte desse processo. E eu quero fazer primeiro uma introdução do Bernardo. Ele é o marido da Laura, pai do Matheus, um dentista extremamente competente e qualificado, doutor em canais e tem como um propósito levar um sorriso mais autêntico e leve para as pessoas. Sempre. A gente, da mesma forma que você transforma vidas aqui, eu tento transformar sorrisos dentro do meu consultório. Então, acho que por isso que a nossa liga foi tão boa, né? A transformação que a gente gera nas pessoas. Então, é muito gratificante a gente conseguir ver essa transformação e conseguir caminhar ao lado de pessoas. Com certeza. Aqui na clínica eu tento passar a cultura para todas as colaboradoras que estão aqui com a gente tem uma missão e um propósito aqui. Promover mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. E esse é o nosso norte. Consequência de a gente fazer isso com as pessoas, vai vir todas as outras coisas, mas isso é o nosso foco principal. E Bernardo, eu queria te fazer algumas perguntas, eu montei um script aqui, qualquer coisa eu vou consultá-lo. Maravilha. Mas eu acho que de cabeça dá para ir. Maravilha. Vamos lá, meu amigo. Como é que você me encontrou? Foi na verdade, um amigo antigo do jiu-jitsu, Vitor Falcone, que estava mais próximo do meu irmão até nesse momento. E acho que o meu irmão comentando com ele do meu sobrepeso, das minhas limitações de vida, o Vitor falou: Bruno, fala pro teu irmão dar um pulo lá no Caio, tudo. O Vitor também é seu paciente. E aí eu tive a bênção de conseguir agendar e estar aqui com o Dr. Caio. Então foi assim que eu encontrei esse grande divisor de águas na minha vida. Bacana. E Bernardo, o Vitor já está comigo aí, vai ter acho que uns 10 anos. E ele é um grande divulgador aí do meu trabalho, que se tornou um grande amigo. Mas eu tenho certeza que o Vitor te indicou, mas deve ter tido alguma coisa, que eu falo que todo paciente, ele decide mudar por alguma questão pessoal. Então, ali na sua rotina, o que você percebeu que mais motivou você procurar ajuda? Na verdade, o meu grande gatilho foi o meu filho, de 2 anos e 8 meses. A limitação, né, de estar com ele, de brincar com ele, de acompanhar ele. Eu sempre digo para o Dr. Caio que eu fazia dieta há 42 anos. Hoje 43, né? Então eu sempre oscilei muito no meu perfil de engordar, emagrecer, mas nunca alcancei um resultado como esse de agora. E eu acho que é isso, acho que foi meu filho, eu vestia uma máscara de, não, daqui a pouco eu consigo, daqui a pouco eu vou conseguir emagrecer, eu vou conseguir chegar na minha melhor versão, mas sempre foi muito difícil, né? Então esse foi o grande gatilho, estar vivo para poder ver o crescimento do meu filho e poder acompanhar esse crescimento dele. Morria de medo de ser aquele cara de 40 anos que infartava em qualquer momento e não iria acompanhar a trajetória e o crescimento do meu filho. Inclusive hoje, né, mais cedo a gente estava conversando com uma colega médica, que também é minha paciente, e ela contou o caso de um médico com 40 anos que não se cuidava, tabagista, tinha maus hábitos e infartou. E está com um filho que está cursando medicina e tudo mais. Uma coincidência enorme da gente comentando aqui. Isso. E a gente pôde enxergar exatamente isso. Não tem como brincar com saúde, né? A gente precisa alinhar ali para... Não pode ter brincadeira de forma alguma. E eu compartilho esse mesmo pensamento com você porque
eu vejo que você é um cara, tipo assim, que vive a paternidade. E nós ali, Sim. como pais, como homens, como provedores, a gente tem uma responsabilidade muito grande de proteger os nossos. Com certeza. Então, às vezes por nós mesmo, né, o Bernardo, a gente não consegue ter a força para a mudança. Mas quando você pensa nos seus bens mais preciosos, é o seu filho que pode não ter um pai para acompanhar o crescimento, é a sua esposa que você pode deixar ela sozinha, e isso daí motiva a gente para alcançar e iniciar esse processo de transformação. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O Matheus, a Laura, a minha família como um todo é motivação, é inspiração para que eu consiga alcançar os meus melhores resultados e consiga viver melhor ao lado deles, sem sombra de dúvidas. Bacana. Bernardo, uma outra pergunta é que quando a gente inicia esse processo de autocuidado, a gente tem pessoas que apoiam a gente, como provavelmente foi a Laura, foi o Bruno, teu irmão, a tua mãe, teu pai, mas também tem aquelas pessoas que começam, nossa, mas o Bernardo agora ele tá diferente, tá meio metido, não sei o quê. Aconteceu isso com você? Olha, eu acho que aconteceu em parte, mas na verdade acho que a grande maioria das pessoas caminharam comigo. Sempre com palavras de incentivo, palavras fortes para que eu conseguisse alcançar esse resultado que eu tenho hoje, né? Na verdade, eu acho que é uma compilação de diversos fatores que fizeram com que eu alcançasse esse resultado. Eu acho que talvez tenha aquela inveja branca, alguma coisa, mas o que para mim é motivacional, né? Eu quero motivar essa pessoa da mesma forma que eu consegui, eu acho que essa pessoa pode conseguir. Então, se em algum momento teve essas pessoas querendo me puxar para baixo, eu acho que eu consegui me erguer e talvez até transformar essa pessoa de uma forma que, então também vou buscar. Se o Bernardo conseguiu, por que eu não posso conseguir? É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas. Ó, isso daqui mostra o grau de evolução humana desse cara. Com certeza. Muitas pessoas pegam aquela, o pessoal tá criticando, vou afastar essa pessoa da vida. Não, eu vou deixar essa pessoa, eu vou ter mais resultado para deixar essa pessoa constrangida no bom sentido, assim, cara, se ele tá conseguindo tudo isso, eu consigo alguma coisinha. É isso. Lá eu jogo futevôlei, né? E é um depoimento engraçado que, assim, não de forma de inveja, nada, são pessoas, o futevôlei ali no pessoal é uma família, mas o pessoal brinca que antigamente eu chegava para treinar todas as fotos de camisa, né? E aí hoje em dia eu tiro a camisa para todas as fotos. Aí o pessoal brinca com a minha esposa que também joga comigo. Ô Laura, tá faltando alguma coisa lá? Fazer uma vaquinha para comprar camisa pro Bernardo, que não tá dando para sair na foto do lado dele e tudo. Mas é isso, eu vou falar uma palavra assim, eu acho que é genuíno hoje em dia eu tirar a camisa. Hoje em dia eu posso tirar a camisa, eu tenho uma autoestima que faz com que eu caminhe. Antigamente nunca tive problema, mas sempre estava com a camisa, não queria mostrar o que estava por debaixo. Mas hoje em dia é o resultado. Eu acho que todo mundo tem direito a enxergar esse resultado que a gente construiu junto. Então, hoje em dia, eu tento motivar cada vez mais as pessoas. Eu até tenho um grau de amizade com o Bernardo, acompanho ele no Instagram dele, e sempre que ele tira a foto lá no futevôlei, tá sem camisa. Eu falo, rapaz, mas você tá abusado aí. Ele fala sempre, agora que eu tenho essa liberdade de tirar a camisa. Agora eu posso. Demorei 43 anos, agora eu posso. E Bernardo, além de a gente ver essa questão aí dos números que a gente já vai compartilhar com o pessoal que eles devem estar curiosos, né? Você também tinha alguns problemas de saúde, né? Onde você tomava alguns medicamentos. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, eu tomava pelo sobrepeso, talvez um histórico familiar também. Eu já tomava remédio de pressão arterial há mais de 20 anos. Colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, sempre com as taxas talvez reguladas, talvez num nível linear, mas por conta da medicação. E aí isso foi mudando também ao longo da nossa transformação aqui. Há quantos anos você tomava os remédios? Tomava pelo menos, remédio de pressão há pelo menos 20, 25 anos. 25 anos, mais da metade da tua vida. Mais da metade. Sempre pelo sobrepeso. Um médico um pouco mais conservador, não vamos talvez conservar, não vamos deixar acontecer, mas assim, se eu parasse a medicação, as minhas taxas subiam, a minha pressão arterial subia, então eu já era um paciente hipertenso, digamos assim, um paciente com colesterol alto, ácido úrico, triglicerídeo,
e realmente no processo da transformação, em 8 meses, quando a gente completou 8 meses, eu comecei a me sentir prostrado, falei, caramba, eu tô cansado, o que está acontecendo? E comecei a aferir a pressão arterial em casa, e a minha pressão estava 10/7, 9/7, e aí, junto com o Dr. Caio, a gente foi alinhando, voltei no meu cardiologista, fiz um mapa de pressão arterial e realmente teve um ponto que quando dormindo, a pressão bateu acho que 8/5. E aí, quando eu voltei com o resultado para ele falou, Bernardo, pode tirar o remédio da pressão. Hoje em dia ainda faço o controle por medo, né, aquela insegurança, mas sempre 11/7, 11/8, 12/8, dentro do nosso limite aí. Então, realmente, tirar essas medicações todas foi libertador. Libertador. E a intenção, gente, de a gente fazer isso, a gente estava fazendo aqui um bate-papo aqui na clínica, que acaba se transformando na casa do paciente. Então aqui a gente está como se fosse o funcionamento da clínica mesmo. Então a gente tem a Carol, que é a nossa dermata atendendo, ela precisou chamar alguém aqui, tá tudo certo, né? É isso aí, é isso aí. E esse ponto que o Bernardo trouxe, que ele começou a se sentir mais prostrado, não sei o quê, com o acompanhamento é muito importante isso, porque aquelas pessoas que tentam fazer a automedicação, isso pode ser um problema muito grave. Agora, com acompanhamento, eu falei assim, Bernardo, isso daí deve ser a sua pressão que está baixando demais, vamos reduzir um pouquinho o medicamento e já vamos procurar o cardiologista que te acompanha todos esses anos para ele fazer o ajuste. E aí solicitou os exames necessários, identificou o que precisava mudar e mudou. Hoje, o Bernardo ele não toma mais remédio para controle de pressão, ele não toma mais remédio para controle de colesterol, triglicerídeo e nem ácido úrico. Nada. E agora a gente vai falar alguns números para vocês. O Bernardo ele tinha uma obesidade grau 2, tinha uma esteatose acentuada, que é a gordura no fígado, e tinha ali uma síndrome metabólica, que a gente chama, e estava com a pré-diabetes também, não estava? Não, a pré-diabetes acabou não tendo tinha, não, a glicose estava boa. Na verdade, a glicada um pouquinho próximo ali da pré-diabetes. Mas eu acho que a sua insulina estava alta. Pode ser. A gente confirma isso depois. E hoje você está sem medicamentos. Nada. Mas o Bernardo mudou radicalmente o estilo de vida dele. E o Bernardo ele suspendeu todas essas medicações, mas ele mudou radicalmente o estilo de vida dele. E agora conta aí os números pra gente, Bernardo. Não são só números, né? Mas na verdade os números realmente eles chocam um pouco, né? Foi um total de 42 quilos perdidos, eliminados. Eliminados. Quem não perde perdidos. acha. Quem arde procura, né? 42 quilos eliminados. Saí de um percentual de gordura de 34, hoje eu estou batendo 5% de gordura no corpo. 4,2 quilos de gordura, que é muito pouco, né? Numa crescente ainda estamos caminhando, né? Repete seu percentual de gordura? 5 de percentual de gordura. Ele superou o mestre, tá? Eu tenho 9, ele tá com 5, cara. 5 de percentual de gordura e agora ainda estamos aí na luta, né, pela massa muscular, venho ganhando massa muscular, mas realmente os números, eu tinha uma gordura visceral quando eu cheguei aqui de 19. Isso. Hoje em dia tá 1. E a gente sabe que para você que não sabe, a gordura visceral é a gordura que está mais associado a problemas cardiovasculares. Infarto, AVC, trombose. Então é muito importante a gente eliminar ela. Exatamente. E na verdade os meus números eles foram crescendo, né? Na verdade, eu sempre falo isso. Quando eu cheguei aqui, uma frase que me impactou muito foi justamente, Bernardo, um paciente com obesidade grau 2, você tem mais chances de morrer do que qualquer outra pessoa. Isso me impactou bastante. Um paciente com obesidade grau 2, ele tem um risco de vir a óbito 88% a mais do que um indivíduo com um peso normal. Isso me impactou bastante, foi uma frase que martelou na minha cabeça e fez com que eu focasse bastante nesse processo. Mas como o senhor falou, na verdade, a gente foi mudando a filosofia de vida, né? Eu falei, não me pede, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei, não me pede para fazer atividade física, senão eu vou morrer. Então, mas com os resultados, com números, falando de números, com 13 dias eu perdi 8,4 quilos. Então aquilo ali foi muito motivacional para que eu falasse, não, eu tô no processo. Com 13 dias ter uma redução de peso nesse nível foi algo que realmente me surpreendeu, óbvio que com total acompanhamento.
e eu pude engrenar. Quando eu perdi, em 13 dias, quando eu perdi 8,4 quilos, eu falei, eu acho que agora eu posso voltar para uma atividade física. E aí voltei a jogar meu futevôlei, fiz bastante aeróbico, por recomendação do Dr. Caio, um pouco mais à frente. Voltei à musculação, que é algo que eu não gosto, mas hoje em dia eu vou com prazer, sabendo que vai me fazer bem e estou numa crescente. Então hoje em dia é a academia, é o futevôlei, é a reeducação alimentar, todo o processo, realmente o conjunto da obra fez com que a gente alcançasse essa transformação, essa metamorfose, como eu gosto de falar. Maravilhoso. E isso que o Bernardo falou do resultado dele ter motivado ele é muito importante para os colegas da área da saúde que vão ver esse vídeo e para os pacientes. O ser humano, de um modo geral, ele é movido a resultado. Então aquela questão, aquela conversinha, desculpa, tá gente, não, eu prefiro um resultado bem devagarzinho, mas que seja constante. Se você começa um processo de emagrecimento, faz o que tem que ser necessário e chega em um mês você perdeu 1 quilinho, 2 quilinhos, isso te desmotiva. É claro que todo mundo tem a sua velocidade no processo de emagrecimento. O Bernardo é um cara que teve uma evolução acima da média. Só que teve uma questão que fez ele ter esse resultado acima da média. Constância. Bernardo, você vai fazer isso daqui. Doutor, é isso que eu preciso fazer? Eu falei assim, então eu vou fazer. E se seguir o planejamento, vai ter um resultado assim. Eu acho que a palavra planejamento, como você usou agora, é a alma do resultado. A gente planejou, o Dr. Caio sempre muito assertivo no seu planejamento, fez com que a gente traçasse planos e caminhasse, assim como o nosso jejum, né? Sou jejueiro igual a ele, sou fã do jejum intermitente. Vou perguntar sobre o jejum. Então, assim, o planejamento, tudo que foi proposto, fez com que todos os chakras se alinhassem e a gente conseguisse chegar nesse resultado final aí que a gente alcançou. Na verdade, eu acho que, como você falou, a constância, a regularidade. Eu estava vendo, chegando nesse 1 ano, né, 365 dias de tratamento, foram 51 semanas, onde eu vim aqui regularmente toda semana. Só não vim quando a clínica entrou em obra, no final do ano. Mas para ficar com esse ambiente mais bonito. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo a clínica em obra, eu tive um acompanhamento. Eu tive todo o processo de vai vir antes da clínica fechar, vai vir depois, mas nesse meio aqui não teve uma lacuna. Na verdade, nesse meio aqui, eu estava sendo assistido. Então, foram 51 semanas. As meninas até brincam aqui que... E o Bernardo é o fiel de quarta-feira. Toda quarta-feira. Eu acho que ao longo dessas 51 semanas, acho que tiveram talvez 2 ou 3 quartas-feiras que eu não vim, mas eu vim na quinta. Eu já estou me sentindo órfão de não ter que vir aqui toda semana. Falei para as meninas, eu vou vir, vou tomar café, vou comer meu bolinho aqui com vocês. Mas assim, consegui encaixar... Essa quarta-feira eu não vim, mas já consegui encaixar sexta-feira. Então assim... Isso aqui é minha segunda casa, sem sombra de dúvidas. Obrigado, isso daí é muito gratificante eu escutar isso de você. E algo que você falou que eu acho que é extremamente importante, Bernardo, que eu vejo muitas pessoas tentando fazer e muitas vezes não tem um resultado que você tem. Hoje, com a questão de inteligência artificial, a gente tem vários pseudos profissionais. Sabe montar dieta, sabe o medicamento que tem que utilizar, sabe colocar o exame de sangue, só que a inteligência artificial não faz uma coisa que só o ser humano faz: acompanhamento. Isso que eu acho que é o grande diferencial para o Bernardo e os outros pacientes atingirem o resultado que atingiu. Se a gente monta um tratamento, Bernardo, no primeiro momento ali, a gente fechou um plano de acompanhamento de 5 meses, não foi? Isso, 24 semanas. 24 semanas. Primeira estratégia de 24 semanas. 24 semanas. E aí ele teve uma perda ali de quase 30 quilos, né? Isso aí. Você realmente acha, Bernardo, que se eu tivesse apenas te passado os medicamentos e tivesse colocado você ir para casa e falasse assim, Bernardo, tu vai seguir isso daqui 24 semanas e a gente se encontra lá na frente. Você acha que você realmente teria tido esse resultado? De forma alguma. Acompanhamento é de suma importância. A gente fala que, eu falei que eu estava aqui semanalmente, toda semana, não tinha consulta com o Dr. Caio toda semana,
mas a gente sempre se cruzava por aqui na recepção, batia um papo, perguntava como é que tá. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã desse cara aqui. Na verdade, o Dr. Caio manda mensagem no WhatsApp, e aí, como é que tá? Como é que tá se sentindo? Então, isso de ter o acompanhamento de perto faz total diferença. Realmente, você sair daqui com uma prescrição medicamentosa e faz em casa, esquece. Eu já tinha passado por isso com outros profissionais que não deu certo. E agora deu certo, eu acho que por isso, por esse ajuste, por estar lado a lado e saber que eu tinha alguém caminhando comigo. Qualquer dúvida que eu tivesse, eu podia contactar o Dr. Caio, eu tinha acesso às meninas aqui no Instituto. Então, assim, isso tudo tornou muito mais fácil o processo. Não estou dizendo que foi fácil, mas tornou o processo muito mais fácil. Com certeza. Isso é questão de ser fácil. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida. Não existe nada assim de muito bom que não requer sacrifício. E na vida não existe almoço grátis. Agora, eu acho que vocês têm que ver essa foto aqui, ó, o Bernardo, quando ele começou o tratamento. E essa foto aqui é a foto dele recente. Isso aí. Vocês estão vendo essa transformação dele. E isso não aconteceu porque ele tem a genética, por isso e aquilo. Aconteceu porque ele se esforçou, ele teve um acompanhamento e ele se propôs a mudar. O Bernardo tem uma legião de fãs aqui dentro da clínica. E claro que tem a questão do acompanhamento médico, os tratamentos injetáveis, o acompanhamento que você fez. Mas você acha que toda essa equipe que a gente montou aqui auxiliou você a alcançar esse resultado? Olha, na verdade, acho que a gente não faz nada na vida, a gente faz sozinho, né? É óbvio que o senhor tem uma parcela de culpa na minha transformação, culpa no bom sentido, né? Mas realmente a equipe do Instituto Vida faz com que a nossa motivação, a nossa força, o nosso foco se mantenha ali 100% empenhado. Todas as meninas são muito atenciosas, são muito presentes, acompanham, assim como o Dr. Caio, acompanham a gente passo a passo, corpo de enfermagem, recepção. A gente é tratado aqui de uma forma única. Isso aqui, o Instituto Vida é único, realmente. Nunca, mesmo que alguém tente reproduzir, não existe, porque a gente está falando de pessoas. E realmente, essas meninas, esse corpo do Instituto Vida é algo único que eu acho que jamais eu vi em lugar nenhum e jamais eu vou conseguir enxergar em outro lugar. Realmente vocês conseguiram treinar pessoas, caminharem com vocês, para que caminhem com vocês, e a gente vê vocês levando a equipe para cursos, uma série de coisas, e a gente vê resultado. A gente vê, elas abrem a porta, é sempre um sorriso de um lado ao outro, sempre prestativas. Se tem algum questionamento de agenda, posso ir, pode, vou ajustar, sempre caminhando com o paciente também. Acho que isso faz total diferença e realmente essas meninas são maravilhosas. Da mesma forma que elas caminham comigo, eu gosto de caminhar com elas e o que depender de mim, elas estão sempre comigo. Uma salva de palmas para nossa equipe. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Meninas, nada disso seria possível, como eu falo com vocês, sem a ajuda de vocês. Vocês têm um papel fundamental no tratamento do paciente. Às vezes o paciente não está num bom dia, vocês abrem a porta e chamam ele pelo nome, dando um sorriso. Isso já muda o dia do paciente. Tá? E eu falo muito com elas o seguinte aqui. Todos nós na nossa profissão, independente de qual seja, Bernardo, a gente tem a capacidade de evoluir profissionalmente, mas principalmente a capacidade de nos desenvolver como seres humanos. Porque esse é um propósito comum de todos nós. Então, no seu trabalho, você tem essa capacidade, você tem essa oportunidade diária de evolução. Então, utilize isso a seu favor. É interessante porque, com essas palavras do Dr. Caio, além dele transformar minha saúde, ele me transformou como pessoa, como ser humano. Eu brinco que é o meu guru hoje em dia, né? É a forma de administrar, a forma de empreender, a forma de controlar a equipe. Tudo isso hoje em dia tem muito reflexo na minha vida. Como ele comentou, eu sou dentista, tenho minhas funcionárias também. Então eu tento hoje em dia lapidar, como eu falei, o Instituto Vida é único. Mas o que eu puder colher
de melhor daqui e reproduzir na minha clínica, é justamente isso que eu busco hoje em dia. Vocês estão de parabéns, você, a doutora Thaís, todo mundo que construiu isso daqui, as meninas, realmente é ponto fora da curva isso daqui. Obrigado, muito obrigado. Bernardo, também uma coisa muito importante a gente falar é que quando as pessoas veem esse resultado seu, elas pensam o seguinte, né? Nossa, mas o Bernardo e o Dr. Caio devem ser extremamente radicais. Não deve ter uma refeição livre, o jantar com a esposa, não pode comer um brigadeirinho na festa de criança. Nada disso. Não pode tomar cervejinha no jogo do Flamengo, né? Fala um pouco sobre isso. Isso também foi ponto crucial na minha escolha e na minha aceitação do nosso planejamento, né? Sempre gostei de tomar uma cervejinha, tomar um vinho. Sou fã de todas essas guloseimas, não sou do doce, mas realmente um hambúrguer, uma pizza. E na nossa primeira conversa aqui, ele falou, Bernardo, existem pontos que a gente pode ajustar, né? Então, ele determinou o que eu poderia tomar de álcool, né? A minha cervejinha na semana, o que eu tinha de refeição livre, o que eu não tinha. E ao longo desse ano completo, né, hoje, eu não deixei de comer nada. Eu não deixei de comer nada, mas tudo era equilibrado, né? Tudo era equilibrado a ponto de eu falar assim, não, se eu estou comendo isso aqui hoje, eu não vou deixar de comer amanhã, vou comer alguma outra coisa diferente, vou me alimentar de uma outra forma. Então, assim, a minha vida, obviamente, alimentar mudou, né? Eu tive uma mudança radical da minha alimentação, mas sem deixar de comer nada, sem deixar de comer o meu chocolatinho, sem deixar de comer o meu hambúrguer, a minha pizza, de tomar minha cervejinha. Hoje em dia é tudo muito mais ponderado, hoje em dia é tudo muito mais equilibrado, que eu acho que é justamente o que a gente precisa alcançar, o equilíbrio. Exatamente. É o ponto que eu falo com todos os meus pacientes. Lá atrás, eu já fui aquele médico radical. Pessoal, não pode comer besteira nunca mais, é isso daqui, alimentação saudável para o resto da sua vida. Eu confesso para vocês, eu tinha resultados excelentes. Só que qual era a questão? Eles tinham prazo de validade. Porque sempre que a gente é muito radical, a gente limita o período que o paciente vai conseguir fazer aquilo. E eu entendi o seguinte, que o que eu tenho que orientá-los é a mudança diária. Então, no seu dia a dia você vai ter uma alimentação saudável, só que você vai ter os seus momentos sociais. E aí a gente combina, você pode ter ali 2, no máximo 3 refeições livres. Não são dias, né? Não são dias, isso aí. Que é um grande erro. Isso foi um aprendizado para mim na primeira consulta, são refeições. E você consegue se satisfazer socialmente e você consegue manter os seus resultados e evoluir. E essa que é a virada de chave. Eu passo para os meus pacientes esse plano que a gente fez para você e tudo, Bernardo. É algo que você pode fazer para a sua vida. Sim, sim. E esse que é o segredo do emagrecimento definitivo. É você entender que o paciente tem que adotar hábitos que ele vai conseguir levar o resto da vida. E se no dia a dia ele faz tudo direitinho, chegou o final de semana, a Laura fala assim, pô meu amor, vamos sair para comer uma pizza, tomar um vinho, tá tudo certo. No outro dia ele acorda, faz um jejumzinho, exatamente, vai fazer atividade física, brinca com o Matheus. Já está compensando toda a pizza. O vinhozinho já está indo. Realmente, hoje em dia o equilibrado a gente consegue caminhar muito bem. E eu acho que vou voltar a tocar nessa tecla, né, na palavra jejum. O jejum realmente fez total diferença no meu planejamento, né, na sua estratégia. Eu sempre falei que eu não faço jejum tudo, mas eu adoçava o café, eu tomava um suquinho, achava que era só líquido, e realmente com o planejamento do jejum intermitente, planejado, a gente foi crescendo no jejum. A gente começou com um planejamento de 16 horas, visto que eu falei que eu já estava condicionado, então começamos com 16, 18, 20, fomos escalonando, e hoje em dia o jejum faz parte da minha rotina, não mais na rotina semanal, mas como a gente sempre conversa, o nosso clássico jejum
de domingo para segunda, esse não sai da minha vida nunca mais. É um jejum estratégico. Exatamente, né, exatamente. E aproveitando um meme do momento, né, as pessoas elas fazem sabor jejum, mas não propriamente o jejum. Jejum é uma das ferramentas mais poderosas que existem na humanidade para longevidade, para potencializar o emagrecimento, para melhorar o seu raciocínio, a sua cognição, o seu foco. Só que o jejum ele deve ser personalizado para cada paciente. Exatamente. Que é o que a gente monta aqui com os nossos pacientes. E eu acredito muito na questão da congruência. Eu falo para você fazer o jejum, eu falo para os meus pacientes fazerem, para os meus seguidores, mas eu pratico o jejum. Todo domingo, há pelo menos 5 anos, eu faço o meu jejum de pelo menos 24 horas. Eu faço a última refeição no domingo e só vou me alimentar na segunda após completar pelo menos 24 horas. Ah, então eu vou fazer isso. Não. Isso daí é uma modalidade já avançada, não é para você que está começando. Aí o Bernardo ele ainda não pegou a faixa preta no jiu-jitsu, mas todo paciente que consegue completar o jejum de 24 horas, eu dou a faixa preta de jejueiro para ele. Exatamente. Então, esse daí já está conquistado, essa daí. Maravilha. Realmente as pessoas me perguntam muito, né? Como é que foi seu processo, tudo? Eu tenho todo um planejamento, mas eu sempre comento do jejum. Ah, então vou fazer. Eu falei, não é assim. Né? O jejum ele tem que ser escalonado, tem que ver qual o seu perfil de jejum, o seu organismo vai aguentar ou não. Então eu comento sempre do jejum, mas quem sou eu para poder falar, faz dessa forma que vai dar certo. Mas, na verdade, algumas pessoas de cabeçada entram, fazem, falam assim, caramba, eu tô conseguindo fazer tudo, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, o jejum tem que ser acompanhado da mesma forma, tem que ser, você tem que ter uma instrução para poder fazer aquilo da melhor forma para o seu organismo. Maravilha. Bernardo, eu acho que tem muitas pessoas aqui que podem estar igual você estava há um ano atrás. Baixa autoestima, sedentário, sobrepeso, obesidade, com doenças crônicas, tomando um bando de remédios e pessoas que estão sobrevivendo. Exatamente. Não estão vivendo. O que você tem para dizer para essas pessoas, para elas acordarem e falar assim, cara, para de sobreviver, vamos começar a viver. Eu acho que essa frase que eu aprendi com o Dr. Caio, né? Eu sobrevivia e hoje em dia eu estou vivendo. Eu demorei 43 anos. Eu acho que, na verdade, eu dei alguns tiros de forma errada, mas não esperem, porque a vida é muito curta, é um piscar, né? Então, se a gente esperar o momento, não é agora, não. Vale o esforço, vale a pena o resultado, vale a pena a transformação. Então, assim, procurem o quanto antes, né? Venham até a clínica. Eu sou suspeito que eu já indiquei algumas pessoas para cá e continuo indicando, sem sombra de dúvidas, de olhos fechados, mas não esperem tanto tempo, né? A saúde é o que dita a sua vida. Então, se você não tiver de forma saudável, em algum momento vai ter alguma coisa. A gente não deseja o mal para ninguém, mas as coisas acontecem. Então, na verdade, se eu puder ser um pouquinho presente ali, procurem o Dr. Caio, procurem o Instituto Vida, porque assim, é divisor de águas. Existe um Bernardo pré-Dr. Caio, pré-Instituto Vida, e existe um Bernardo pós-Dr. Caio, pós-Instituto Vida, e é o Bernardo que eu não largo nunca mais, sem sombra de dúvidas. É a sua melhor versão, né? Minha melhor versão. Eu, com 43 anos, para ser sincero, acho que talvez com 15 era magrinho, mas eu faço dieta desde os meus 10. Eu era lá atrás do vigilante do peso, pequeno, batalhando. Contava caloria. Contava caloria, exatamente. Eu tenho um histórico familiar, né? A minha mãe é bariátrica, mas bariátrica há mais de 25 anos. Ela fez lá quando começou a se pensar na bariátrica, começou a divulgar muito a bariátrica, nunca mais engordou, mas tem esse fator de histórico familiar, mas que isso daí não pode ser
desculpa para ninguém. Na verdade, quando você quer, quando você tem a constância, quando você tem seu foco, determinação, o resultado vem, obviamente, atrelado a um profissional de excelência que eu, Bernardo, jamais vou me cansar de elogiar. Obrigado, muito obrigado mesmo. Outro ponto, Bernardo, é que a gente vê essa mudança sua, você ter parado de tomar os medicamentos, ter controlado patologias que viviam aí com você há 20 anos. Mas o que você pode ver, né, dessa sua evolução no processo de emagrecimento, de mais saúde, o reflexo disso em outras áreas da sua vida? Por exemplo, profissional, pessoal, familiar e amizade. Você acha que essa evolução sua interfere nessas outras áreas da sua vida? Interfere, 100%, 100%. A transformação da minha saúde, né, do meu metabolismo, fez com que eu me transformasse numa pessoa talvez melhor, né, uma pessoa com mais aceitação, uma pessoa onde eu consigo talvez entrar um pouquinho mais dentro da vida das pessoas, eu consigo transmitir isso para os meus pacientes, eu consigo transmitir isso para a minha família, motivacional para as pessoas que estão ao meu redor. E, além de tudo, essa transformação toda física me trouxe uma transformação mental muito grande, né? Hoje em dia eu consigo absorver melhor certas situações do meu cotidiano que me transformaram. E eu consigo hoje em dia falar assim, não vou caminhar por essa vertente aqui, eu vou buscar um outro lado para poder caminhar. Então isso mudou a minha mentalidade como ser humano. Então uma coisa atrelou a outra e hoje em dia eu posso dizer com convicção que eu sou uma pessoa melhor. Maravilha. Muito gratificante ver isso daí. E palavras sinceras. O Bernardo é um cara que vocês estão vendo que ele fala muito bem. É porque vocês nunca viram esse cara escrevendo. Eu gosto, prefiro. Ele é um poeta. Cara, ele faz aleatoriamente. Eu pego e posto aqui uma foto da clínica. Cara, ele faz um texto que, eu juro pra você, tá? Eu não falei. Hoje mesmo, quando eu vi aquela postagem sua, meu olho encheu de lágrima, pô. Dá vontade de chorar, de tão habilidoso que ele é com as palavras. Isso mudou também, né? Eu acho que eu transformei também isso na minha vida. Hoje em dia, talvez eu não consigo falar, mas eu consigo me expressar melhor escrevendo. Então, sempre que eu posso escrever, nos meus grupos, para o senhor, para o instituto, eu me sinto confortável em escrever para que motive e transformem outras pessoas também. Cara, eu tô aqui para te provocar, já que você fala que eu sou seu guru. Vamos lá. Então vamos fazer um negócio? Eu te desafio a você fazer uma biografia sua. Caramba, difícil. Mas, quem sabe? Contando a sua história. A minha história. Pode ser. É seu storytelling. Porque isso daí, Bernardo, a gente tem um compromisso cada vez mais que a gente sabe que algo é bom, de compartilhar cada vez mais isso. E você vai escrever uma biografia, relato de um pai profissional que mudou a vida em 365 dias. Isso aí. Isso daí você vai motivar muita gente, pode ter certeza. Hoje, na verdade, completando aqui um ano dessa transformação, desse tratamento, eu fiz questão justamente de postar no feed e não no history. O que é bom não pode durar 24 horas. O que é bom dura a vida toda. Então esse foi o meu objetivo. Obrigado. Vamos junto. Preparei um textinho aqui para você. Ih, lá vem ele. Ó. Vê se você concorda comigo aqui, né? Quando eu vejo essa transformação sua, Bernardo, vem muito na minha cabeça algo mitológico, né? Que é o quê? A fênix. Sim. E o que a fênix representa, né? O renascer mais forte depois de uma destruição. Eu acho que quando você chegou aqui a primeira vez, você estava naquele momento, cara, eu não aguento mais isso. Uhum. Então você realmente estava naquele processo de destruição. E a fênix, segundo a mitologia, é aquela ave que ao final do ciclo ela entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Mas a fênix, ela se torna um símbolo de transformação, superação, recomeço e evolução. E de uma mensagem bem simples e poderosa que a gente pode tirar disso é a seguinte:
para você que está nos vendo. Às vezes é preciso deixar morrer quem você era para nascer quem você pode se tornar. Belíssimo, belíssimo. Concorda? Concordo plenamente, concordo plenamente. Vestir a carapuça. Vestir a carapuça e espero que outras pessoas também vistam. Espero que o senhor tenha aqui milhares de fênix para que possam rodear o Instituto Fênix, o Instituto Vida. Maravilhoso. E Bernardo, agora pegando um finalzinho, todo esse tratamento que você fez aqui, é claro, né, gente, o acompanhamento, ele requer um investimento. Sim. Né? E na primeira consulta, eu lembro que você ficou meio assim, pô, mas doutor, é um valor alto, não sei o quê. E hoje, qual é a conclusão que você chega? Valeu a pena o investimento que você fez? Nossa. Não tem. Vou falar uma coisa que não sei se eu posso realmente assinar, mas se fosse o dobro, valeria a pena. Se fosse o dobro, valeria a pena. Realmente, para alguns choca, né? É um investimento que a gente faz na nossa vida, um investimento em saúde, mas que, na verdade, valeu muito a pena. Porque a grande pergunta é por que eu não fiz antes. Né? Infelizmente, eu não tive uma vozinha aqui no meu ouvido falando vai no Dr. Caio, vai no Dr. Caio. Assusta, mas eu acho que o seu comprometimento, o valor acaba sendo baixo para o que a gente vive aqui dentro. Né? Mas assim, é um investimento, mas que eu falo para as pessoas, não tenham medo. Não tenham medo de se consultar, não tenham medo de entender o planejamento. Dr. Caio é uma pessoa, uma verdadeira sumidade dentro do assunto. Então, não tenham medo disso. O investimento, ele existe, assim como você pode investir num supérfluo, em qualquer outra coisa na sua vida. Mas assusta, mas um assusta que depois fica leve. Depois quando você começa a enxergar resultados, tanto é que a gente fechou um planejamento e depois já fechamos outro. E hoje em dia, como eu falo, é minha segunda casa e vamos para frente, vamos para cima, porque o resultado a gente conseguiu e agora a gente vai perpetuar com esse resultado. Maravilhoso, obrigado. E Bernardo, o que você tem para dizer, mensagem final, para quem está amanhã eu começo, depois do carnaval, segunda-feira? Não deixa passar uma hora, um minuto, um dia, nada. O momento é quando, se você já está pensando dessa forma, já era para ter procurado. Não é para adiar, não é ter um corpo para o carnaval, ter um corpo para o final de ano, ter um corpo para a Copa do Mundo que está para chegar aí, nada disso. Na verdade, é a sua vida que está em jogo. Então, a gente precisa startar o quanto antes. Então, assim, procurem o quanto antes, porque o resultado vai chegar, o resultado vai vir, e a sua pergunta vai ser exatamente a minha. Por que eu não comecei antes? Exatamente isso. Legal. Muito bom. Acho que de perguntas a gente terminou a nossa entrevista, mas eu tenho 2 surpresas para você. Meu Deus. Não acabaram, não. Vamos nós. Vamos ver aqui se a gente já tem a primeira surpresa. Ingrid. 2 surpresas é muita coisa. Ainda bem que o meu coração tá bom agora. Ainda bem que o coração tá em dia. Pô, foi muito... Cara, eu tô gostando muito desse bate-papo, Tá né? bom demais. Foi muito fluido, né? Bom demais, Espontâneo, né? bom demais. Tá muito bom mesmo. Ô Ingrid, a primeira surpresa já tá pronta? Tá pronto. Tá? Tá preparado o coração, cara? Não sei, vamos ver. Vamos Vamos lá. Bernardo, as meninas prepararam uma surpresa pra você sobre a sua jornada e a gente queria que você disse. Nossa Senhora. O que mais me impressionou no Bernardo foi a dedicação, o comprometimento. O Bernardo é uma pessoa maravilhosa, merece tudo isso, né? Que ele buscou, que ele almejou. E o Bernardo é o nosso fiel das quartas. Quero deixar meus parabéns para o Bernardo. Você é um paciente maravilhoso e eu estou muito feliz de ter participado desse processo. Acompanhar o processo do Bernardo de perto foi incrível. A transformação dele de vida é inspiradora pra gente aqui do Vida. E eu me sinto parte disso, um pouquinho parte dessa transformação dele. Fico muito feliz por isso. A frase que define o Bernardo para mim é inspiração, pelo seu foco e pelo seu autocuidado. Bernardo, parabéns.
inspiração, motivação. Acompanhar essa transformação do Bernardo me fez muito bem profissionalmente, que eu estou no caminho certo, ajudando e orientando as pessoas a viverem uma vida mais plena, e ver essa evolução e transformação sua como ser humano é o mais gratificante para mim, e principalmente, meu amigo, ver você vivendo os momentos mais felizes e compartilhando as fotos de você junto com a sua família, na praia, brincando com seu filho e no seu futevôlei praticamente diário. Parabéns, você inspira pessoas. Nossa Senhora. É o que eu falei, isso aqui é uma família para mim hoje em dia. Me emociono, porque o primeiro dia que eu saí daqui no carro, voltando para casa, eu chorava. Chorava de por que eu deixei chegar aqui. E hoje em dia, realmente, não tem palavras. Nunca eu vou conseguir agradecer o que foi feito por mim, o que é feito por mim aqui dentro. Nunca. Não tem palavra, não tem gesto que faça com que eu agradeça. Não existe. Eu que te agradeço sempre. As meninas todas realmente foram importantíssimas no processo. Importantíssimas. Realmente, é o que o senhor falou, abrir a porta, ser chamado pelo nome, ter um carinho. Não tem preço, isso não tem preço. Não tem preço. É igual Mastercard. Muito bom. E ver a transformação dos pacientes é muito gratificante, mas ver realmente essa transformação como ser humano é o melhor de tudo. E a gente presencia isso aqui. Às vezes a gente pega aqueles pacientes que são mais fechados, mais amargos com a vida, e a gente vê a transformação deles, e as meninas como, doutor, você viu fulana como ela está agora, sorridente, feliz, olha pra gente, elogia a gente elogia ela também, então isso é bem bacana. E a gente vê em cada detalhe, né? Eu chego aqui quarta-feira, Val, Bernardo tá sempre moreno, né? Muita praia, Bernardo. Eu falei, muita praia, bora, vamos pro jogo, porque eu tô sempre moreno. E não tem marca de camisa, né? Não Porque tem, tá sempre não sem tem camisa, marca de pô. camisa, esquece. A única marca que tem é a do relógio. A do relógio eu tenho. A do relógio tem, agora da camisa não vai ter mais não. E ele tem as marquinhas também do Habitante. E eu falei que eram 2 surpresas, né? Nossa, já tô até... Produção, tá vendo? Aqui a gente é no improviso, mas é no coração. A gente tem a segunda surpresa. A primeira já foi... Ó, quando estiver pronto, fala que eu vou fazer a introdução ainda da segunda surpresa, Tirar meninas. o fôlego. Tirar o Dá o celular pra Ingrid pra ela gravar. Obrigado. Opa. Ingrid, seu celular. Obrigada. Nada. Pode ir, cara. Pode? Então, nada mais justo depois desse 8 de maio de 2025 para 26. Hoje é um aniversário, né? 1 ano. Então a gente tem que cantar o quê? Parabéns! Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida,